Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano e no vídeo desta quinta-feira nós vamos analisar a contratação do meio atacante Juliano pelo Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o novo reforço do Furacão. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque segundo informações da equipe do canal Threads aqui no YouTube, em parceria com o jornalista Thiago Marquezine, dono do canal 3 Pontos também aqui do YouTube, o Atlético Paranaense acertou a contratação do experiente meio atacante Juliano, que esteve no CT do Caju nesta quinta-feira para a realização de exames médicos e deve assinar com o rubro-negro um contato válido até o final desta temporada. E como é compromisso nosso aqui do canal, nós vamos fazer aí uma análise, um scout a respeito do Juliano, para que a gente possa entender um pouquinho melhor o que esperar do novo reforço do Furacão. E a nossa primeira arte é para responder aquela pergunta bem básica: quem é Juliano? Juliano é um meio atacante brasileiro de 1,75 m de altura e 34 anos de idade completados no último dia 31 de maio. Formado pelas categorias de base do Paraná, o Juliano, que é natural da cidade de Curitiba, defendeu ainda o Internacional antes de deixar o futebol brasileiro pela primeira vez para vestir a camisa do Dnipro no futebol da Ucrânia. Retornou brevemente ao Brasil para defender o Grêmio e aí seguiu carreira no exterior vestindo as camisas do Zenit no futebol da Rússia, Fenerbahçe no futebol da Turquia, Al Nassr no futebol da Arábia Saudita e então o Istambul Basaksehir na segunda passagem dele pelo futebol turco, antes de retornar ao Brasil para defender o Corinthians e em 2024 ele vestiu a camisa do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro. Para entender melhor o que esperar de Juliano com a camisa do Atlético Paranaense, nós vamos fazer uma análise comparativa entre o meio-campista de 34 anos de idade e os meio-atacantes do elenco rubro-negro na temporada 2024, sendo o argentino Bruno Zapelli e o jovem João Cruz. E para isso, nós vamos utilizar números referentes ao Campeonato Brasileiro de 2024. Evidentemente, os números do Juliano dizem respeito à participação dele pelo Santos na última edição da Série B do Brasileirão. E como nós podemos perceber, Juliano foi quem mais disputou partidas como titular com 29 e quem mais somou minutos com um total de 2.247 e uma média de 77 minutos passados no gramado para cada partida disputada. Zapelli chega a superar Juliano em número total de partidas, com 32 sendo 16 como titular, porém com uma minutagem bastante inferior. Em termos de participações em gols, vantagem segue com o Juliano com as suas 11, sendo 9 gols marcados e 2 assistências concedidas. Bruno Zapelli é quem mais se aproxima com as suas 5 assistências. Falando de aspectos técnicos, Juliano é quem menos acumula ações com a bola para cada período de 90 minutos, com 46,5 contra 55,6 de João Cruz e 63,2 de Bruno Zapelli. Porém, nós precisamos compreender que o Santos, comandado por Fábio Carille, tinha a transição ofensiva marcada majoritariamente por meio de lançamentos longos. Isso diminui a influência do meio de campo na construção das jogadas e pode ter influenciado negativamente nos números do Juliano. Porém, Juliano é quem mais completa passes para cada período de 90 minutos, com 32,4 e um índice de precisão de 87%, números que demonstram até uma certa fluidez no jogo do meio-campista de 34 anos, que retém pouco a posse de bola, encontra soluções rapidamente para cada jogada. Juliano acaba sendo também quem menos concede passes decisivos por 90 minutos, com 1,5, e iguala João Cruz no número de grandes oportunidades criadas, com 2. Em termos de criatividade, Zapelli é absoluto, com 2,9 passes decisivos para cada período de 90 minutos e 8 grandes oportunidades criadas na última edição do Campeonato Brasileiro. Porém, é justo destacar em benefício do Juliano que ele é quem menos desperdiça a posse de bola para cada 90 minutos, com somente 7,1 perdas. Nesse sentido, eu tenho destacado desde a chegada de Bruno Zapelli ao Atlético Paranaense que um dos pontos de evolução necessários no seu jogo é justamente aprender a cuidar melhor da bola. Zapelli e João Cruz, então em sua primeira temporada como profissional, tem respectivamente 18,4 e 16,6 perdas de posse de bola para cada período de 90 minutos. Dando sequência à nossa análise, falando um pouquinho então de dribles, Zapelli é quem mais acerta dribles por 90 minutos com 1,9 e também o mais preciso no quesito com índice de sucesso de 59%. Juliano, assim como João Cruz, não é um meio-campista de prender demais a posse da bola. O meio-atacante de 34 anos também é pouco produtivo em cruzamentos, acertando menos de 0,1 cruzamento por partida, com índice de precisão de baixíssimos 10%, e não é sem motivo, a característica do Juliano é outra. Em geral, nos cruzamentos, ele estará no interior da área buscando uma oportunidade de concluir contra o gol adversário.
Em lançamentos longos, número bastante similares entre Juliano e Bruno Zapelli, João Cruz iguala a ambos em números absolutos, porém fica um pouquinho abaixo em termos de índice de precisão. Falando de finalizações, Juliano finaliza contra o gol adversário cerca de 1,8 vezes para cada período de 90 minutos e acerta no alvo cerca de 0,7 dessas finalizações. Porém, a grande diferença é que Juliano tem conseguido converter em gols essas finalizações. Foram 9 na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro, número próximo dos 10 marcados pelo meio-atacante Matheus Friso, por exemplo, que também esteve na mira do Furacão. Então, Juliano chegando ao Atlético acrescenta ao elenco um meio-atacante com poder de definição, alguma coisa que tem faltado no elenco do Atlético Paranaense nessa temporada. Fisicamente, quem mais vence duelos terrestres é Bruno Zapelli, com 4.4, bastante superior ao 2.4 do próprio Juliano. Porém, o Juliano é o mais eficiente nesse quesito, com índice de sucesso de cerca de 58% em duelos aéreos. Todos eles acabam ficando devendo bastante no quesito, nenhum é um destaque nesse sentido. Falando em números disciplinares, Juliano e João Cruz receberam 2 cartões amarelos da última edição do Campeonato Brasileiro e sequer chegaram a cumprir uma partida de suspensão automática. Quem mais recebeu cartões foi justamente Bruno Zapelli, que, tendo recebido um terceiro cartão amarelo, perdeu uma partida por suspensão. E falando em perder partidas, nós vamos voltar à tela cheia para falar sobre o histórico de lesões do meio-campista que completa 35 anos no próximo mês de maio. Voltamos então para a tela cheia para falar sobre o histórico de lesões de Juliano, uma questão que tem gerado bastante preocupação entre os torcedores nas redes sociais, e para reconhecer que sim, 2024 foi um ano complicado para o Juliano. O meio-atacante de 34 anos de idade sofreu 3 lesões, sendo a primeira no dia 28 de janeiro, uma lesão muscular na panturrilha, que o afastou de 8 partidas do Campeonato Paulista. A segunda lesão, no dia 5 de julho, uma lesão também muscular no bíceps femoral da coxa direita, afastou o Juliano de 2 partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. E na sequência, no dia 22 de julho, no retorno, uma partida contra o Curitiba, o retorno talvez tenha sido até apressado, né, pelo pouco intervalo, 17 dias somente entre eles, o Juliano sofre uma nova lesão na coxa direita, dessa vez no músculo posterior, que o afasta de 5 partidas. Então, no contexto geral, ele ainda perde um confronto do Santos com o Ceará, na reta final da campanha do Santos na Série B. Ele não entra em campo também na última partida da Série B do Campeonato Brasileiro, porque parte do elenco do Santos foi dispensado antecipadamente depois de conquistar tanto o título quanto o acesso antecipadamente. O Juliano estava entre os jogadores dispensados. Ao todo, o Juliano disputou 35 dos 54 jogos do Santos na última temporada, ou seja, ele esteve disponível em 2/3 dos confrontos, ou 64% se você preferir um número percentual. Aí você pode enxergar isso da maneira como você preferir. Você pode pensar que ele esteve disponível em 2 jogos de cada 3, ou que ele não esteve disponível em um jogo a cada 3, também é um número que chama um pouquinho de atenção. Entretanto, desde o seu retorno ao futebol brasileiro ainda com a camisa do Corinthians, o Juliano não tem tido passagens marcadas por problemas físicos. Em 2024 foi um ano bastante atípico nesse sentido para o Juliano. Eu acredito que ele pode deixar isso para trás e ser um jogador fisicamente bastante confiável com a camisa do Atlético. E especialmente quando a gente considera que a estrutura que tem o Atlético hoje no CT do Caju é bastante superior àquilo que o Juliano encontrou, especialmente no CT Rei Pelé nesse momento, com todo respeito aos amigos santistas que eventualmente assistam o canal. E principalmente que em 2025 a tendência é que o Juliano jogue menos, até pela concorrência com o Bruno Zapelli. Deve ser um jogador utilizado de maneira um pouco mais moderada, não deve ser um titular absoluto. E inclusive o Atlético tem aí no João Cruz e no Dudu 2 jovens que precisam ganhar cancha e que a gente espera que sejam utilizados. E aí a grande pergunta: do Juliano é uma boa contratação pro Atlético? Na minha forma de ver, sim. É um jogador com experiência internacional, defendeu a seleção brasileira, esteve em Copa do Mundo, e o Atlético precisa trazer um pouco mais de casca, um pouco mais de experiência para esse elenco, para complementar os bons jogadores que tem contratado. Então, a chegada do Juliano, além de ocupar uma lacuna importante no elenco, o Atlético não tinha outro meio-campista ofensivo pronto, né, além do próprio Bruno Zapelli, acaba trazendo também esse aspecto pro vestiário que tende a somar sim e bastante. Então gostei da contratação do Juliano, tomara que ele se dê muito bem por aqui, até porque é um jogador natural de Curitiba, a família dele deve estar por aqui ainda, e a tendência é que ele consiga se adaptar muito bem ao clube. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, vocês gostaram ou não gostaram da contratação do Juliano e por quê? Deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra Atleticano, compartilhe o conteúdo em
redes sociais. E se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal Palavra do Atleticano, onde por uma quantia simbólica de R$ 4,99 você tem acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo para membros para interagir e debater diretamente comigo diariamente sobre o nosso furacão, prioridade no recebimento de respostas nos comentários deixados nos vídeos aqui do canal, além de acesso a uma série de conteúdos exclusivos. Então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.